Vamos falar um pouquinho do Borré, minha gente, que está de volta, vai ficar à disposição aí para o jogo contra o Cruzeiro. É um retorno importante, o jogador está recuperado de uma lesão muscular e eu quero saber o que dá para esperar nessa reta final de ano do Borré, hein, Vaguinha? Ele vai conseguir virar essa página de não entregar tudo o que se esperava dele? Eu recebi uma informação um pouquinho antes de entrar no ar aqui, que o Borré será titular como centroavante no Inter. Opa! E que o Valência começa o jogo no banco de reservas. Importante essa informação, né? Se nada mudar, sim, né? Porque agora a gente tem um fato novo, que é a entrada do D'Alessandro. Acho que ele tem pouco tempo para trabalhar. Não sei se ele vai conseguir entrar na mente do Ener Valencia para, sei lá, e conversar e tentar. Também não sei se é esse um objetivo, mas a ideia inicial, e o treino de hoje será com portões fechados, mas a ideia inicial é Valência no banco de reservas com o Borré de centroavante. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, vai ser a primeira oportunidade que o Borré vai ter de jogar como centroavante... Com o Roger? Sozinho com o Roger? Sozinho, porque contra o Botafogo joga... no primeiro jogo do Roger contra o Botafogo... Ele joga mais pelo lado. Não, ele mantém o 4-1-3-2 do Kudê, não mexe e faz Borré e Alário no ataque, uma dupla. Então, pela primeira vez, o Roger vai testar essa informação que eu recebi, tá? O Borré como um homem de referência e o Valência tá realmente muito afetado, que a questão psicológica dele, e o Roger vai dar uma segurada nele. Até para evitar que o ambiente do jogo contra o Cruzeiro comece já carregado. Bom, né? Pelo menos o D'Alessandro tem essa experiência de ser um estrangeiro vivendo aqui e sentindo em alguma medida a pressão e a cobrança da torcida. É claro que o D'Alessandro ele se tornou um grande ídolo, não estou comparando o D'Alessandro com o Valência, mas eu estou falando dessa questão de adaptação. De alguma forma o D'Alessandro pode ter essa conversa... Claro. Falando que eu já estive no teu lugar, Exato. Eu fui um estrangeiro que morou aqui. E até de entendimento do torcedor, né? O Dali pode dizer o seguinte, olha só, é assim mesmo. É assim mesmo, a torcida é assim, não vai mudar. Se tu te entregar, dedicar dentro de campo, der a resposta, pelo menos de envolvimento, essa torcida, se tu tiver numa má fase, ela vai te absolver e vai te apoiar. Agora, se tu tá mal tecnicamente e se tu não consegue nem demonstrar interesse e identificação com a camisa, aí não tem quem te abrace. Talvez o D'Alessandro consiga, nesses primeiros dias, conversar. Não sei se é esse o objetivo do D'Alessandro. Deveria ser, tá? E a outra informação que eu tenho é que o Alan Patrick, não sei se é tema, desculpa. Vamos ver. Senão a gente bota aqui junto. Não, acho que não é. Tá, o Alan Patrick tá treinando normalmente, mas não joga contra o Cruzeiro. Essa é a nem banco? Talvez no banco, mas acho que não. Tá, então não tá escalado o time. Não. Do meio pra frente, Tabata, Gabriel, Carvalho, Wesley e Borré. Isso. Aí vamos ver se o Tabata ou o Carvalho quem vai jogar pela direita. E o Fernando tem chance de começar já também. Mas aí com o Thiago Maia ou com o Bruno Henrique? Acho que Fernando e Thiago Maia. Bom, um time mais interessante. Eu acho que a melhor dupla é Thiago Maia e Fernando. Vamos lá para o nosso próximo tema por aqui. Daqui a pouco eu leio mais comentários de vocês aqui na nossa interatividade. Vamos falar um pouquinho, gente, do aproveitamento do Roger Machado, tá? A gente separou uma tela aqui para vocês irem acompanhando. Tá aí, vão dando uma olhada enquanto eu digo o seguinte. Desde 2019, o Inter sempre troca de técnico no meio da temporada. De lá para cá, o Roger Machado tem o pior aproveitamento entre esses técnicos, considerando o primeiro mês de trabalho, ao lado de Eduardo Cudê. Só que o Cudê, porém, entretanto, contudo, tem um salvo-conduto, digamos assim, de ter enfrentado e eliminado o River Plate no primeiro mês de trabalho lá em 2023. Então eu quero saber como é que vocês analisam, nesse contexto, até um pouquinho comparativo, o primeiro mês de trabalho do Roger. Eu acho que um dado interessante nesse quadro aí é que só o Zé Ricardo ele chega depois da Copa do Brasil. Os outros, o Abel, por exemplo, apesar dos 60% do Abel, o Abel Walk chega a ter os mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil com o Inter eliminado. O Aguirre chega para o mata-mata da Libertadores com o Olímpia eliminado. O Mano tem a eliminação para o Melgar. Então, as trocas do Inter, o Cudê até passou pelo River, foi bom, mas no Brasileirão o Inter não andou, né? Tanto que o aproveitamento é baixo. O Inter, nos primeiros 10 jogos do Cudê, ganhou 3, os 3 de Libertadores. O Inter demorou para ganhar no Brasileirão naquele período. Ganhou do River no Beira-Rio, os 2 do Bolívar. E o Roger agora 33%. O que tem mostrado trocou de técnico, não é assim, melhora.
Alguns casos melhorou, mas como demora, né? Como aquele pensamento faz, não tem que trocar esse treinador porque agora a coisa vai mudar. Não tem sido o hábito no Inter. O Abel depois engrenou, teve vários bons resultados, mas teve as eliminações. É que ali o Abel acaba favorecendo porque as eliminações, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, foram nos pênaltis, ganhando um jogo e perdendo o outro. Então, no percentual dá 50%. Mas o objetivo não é alcançado. O Cudê estreia contra o River lá, não, né? Não. Ele faz 2 jogos, Cuiabá e Bragantino no Brasileiro antes, aí perde pro River lá, aí faz um jogo contra o Corinthians aqui, ganha, é o 5º jogo contra o River aqui, é a primeira vitória. Os primeiros 4, ele não ganha 3 pelo Brasileirão e 1 pela Libertadores. Aí depois já vem o mata-mata do Bolívar, que o Inter começa a usar reservas no Brasileirão, né? E aí ganha os 2 do Bolívar. Mas demorou, foi ganhar do Brasileirão só do São Paulo, lá na frente. No Brasileiro demorou pra ganhar também. E o Roger agora são 7 jogos, ele foi ganhar no 6º, né? E teve o jogo contra o Rosário Central, que não dá pra botar na conta dele, mas teve eliminação. Tem uma diferença, assim, do estágio, do nível do grupo de jogadores, quando chega Eduardo Cudê e quando chega Roger Machado. Quando chega Eduardo Cudê, ele tem ali o início muito positivo do Ener Valencia, que tá voando, e tem o Alan Patrick em alta. Então tu tem 2 jogadores... E o Rocher chegando. Que hoje o Roger não tem. E o Rocher chegando. E o Rocher chegando e pegando até pensamento. Mas o Então, Rocher tava jogando o John antes, tava bem, né? Tava bem. O John até prolongou o trabalho do Mano com alguns jogos que ele salvou. Jogou 4, 5 partidas, né? Mas ele teve os jogos que ele salvou o Mano. Mas, um jogo contra o Vasco que o Inter ganha aqui, um jogo lá na Venezuela, na Libertadores. O Cudê tem ele não tava mal. 2 expoentes técnicos voando, decidindo jogos. O que o Valencia jogou lá contra o River Plate, ele faz o gol. Aqui contra o River joga muito, Alan Patrick joga muito. E aí depois o time engrena na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Inter nunca engrenou. Nunca engrenou. Perde pro Fluminense, ganha o Clássico Granal. Aí sai pra jogar contra o Bahia, perde pro Bahia. Aí volta pra casa, ganha não sei mais de quem, perde pra América Mineiro, pata com Curitiba ou vice-versa. Então o Inter não teve também, assim, no Campeonato Brasileiro uma sequência boa. O problema, o Roger, assim, eu absolvo o Roger do momento, tá? Acho que agora, com a 3ª semana de trabalho, eu preciso enxergar a evolução no time no domingo. Preciso. Porque até aqui o que eu tenho é uma evolução maquiada que depois do jogo contra o Atlético Goianiense eu fiquei muito desconfiado. Muito desconfiado mesmo que a vitória contra o Juventude tenha sido um acidente. Deixa eu fazer uma pergunta antes de seguir adiante. Cristiano Munari, qual é o tamanho do HD que tu tem na tua cabeça pra conseguir armazenar tanta informação e ter essa memória incrível? Por que Não, tu sabe tudo. Tu falou sabe do Inter, do Grêmio também. E o que fez, o que não fez, quando chegou, a diferença... Eu não consigo entender essa memória. Essas coisas eu consigo memorizar. Por exemplo, do Grêmio. A única coisa que ninguém sabe é que ele errou tudo. Ele, na verdade, ele só ninguém inventou. sabe ele... Do Grêmio tem um dado curioso dessas trocas de técnico, que é o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes, quando chega, ganha todo ele arranca ganhando todos os jogos na Sul-Americana, faz uma campanha quase de 100% na Sul-Americana, ganha o Gauchão. Ele ganhou 10 jogos seguidos. E aí depois... Só que aí jogando contra mim, jogando contra... Teve um surto de Covid, né? Teve o surto de Covid depois do título do Gauchão. Teve relacionado ali a comemoração do Gauchão, que todo mundo entrou no vestiário sem cuidado algum. Né? É verdade. A Clavi contribuiu. E aí depois o Grêmio fez aquela arrancada. Foram 2 pontos nos primeiros 7 jogos só que o Grêmio fez, não foi? Olha isso. E aí... Mas muita gente... 2 em 8. 2 em 8. Isso ficou muito a marca do Thiago Nunes, como se o Thiago Nunes tivesse chegado depois do Renato e começado assim o Brasileirão. Não. Teve um início bom em Sul-Americana e Gauchão. E aí depois desandou no Brasileirão. E aí, bom, depois o resto foi Filipão e... Sabe da onde que vem a minha boa memória? Do Ponto. O Ponto aqui, ó, sempre me dando umas dicas, me lembrando umas coisinhas todo tempo. Beijo, Matheus Schenck, nosso diretor, tá botando Segue o Fio no ar.